Bom, pessoal, prazer estar com vocês. Meu nome é Marcelo Chaves Aragão e sou professor de auditoria, auditoria privada e auditoria governamental. Estaremos juntos nesse curso de auditoria governamental para o concurso do TCU, em função do novo edital publicado para o concurso de 2011. Essa primeira aula seria a nossa aula de apresentação. Vamos abordar um assunto importantíssimo: tipos de auditoria do Tribunal de Contas da União, ou seja, auditoria de regularidade, conformidade e auditoria operacional de desempenho. Permita-me uma breve apresentação pessoal. Sou formado em administração pela Universidade Federal Fluminense e possuo especialização em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, em controle interno e auditoria governamental pelo Instituto Cezedelo Corrêa. Tive uma passagem, uma experiência de 10 anos na iniciativa privada, nas áreas de administração e de finanças de empresas. Pertenci durante 14 anos à carreira de Finanças e Controle do Poder Executivo Federal, Sistema de Controle Interno, Tesouro, SFC, Secretaria Federal de Controle, Controladoria Geral da União. E há 5 anos sou auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, tendo já exercido algumas funções importantes no tribunal, tais como assessor do secretário-geral de controle externo, coordenador do projeto Controle Externo Mercosul, no gabinete de um dos ministros, e atualmente chefio o setor de coordenação das redes de controle em função da atuação coordenada, integrada do tribunal com os demais órgãos de controle, inclusive coordenando as ações de controle sobre as ações e os empreendimentos da Copa do Mundo de 2014. Bom, voltando então ao assunto dessa nossa aula, auditoria de regularidade versus auditoria operacional. Primeiro é bom que se diga que essa classificação, essa tipologia do Tribunal de Contas da União segue a linha da INTOSAI, a organização internacional que congrega as entidades fiscalizadoras superiores dos países membros da ONU. O TCU tem assento na INTOSAI, participa ativamente da INTOSAI e segue a linha. Segundo a INTOSAI, as duas grandes abordagens, da auditoria pública, da fiscalização pública, são numa linha de avaliar regularidade, conformidade, aspectos financeiros, certificação financeira, e também na linha de desempenho, avaliar o desempenho de órgãos, programas, projetos e também os resultados alcançados, ou seja, economia, eficiência, eficácia e efetividade. O TCU segue essa lógica. Então, para o Tribunal de Contas da União, as suas auditorias são de dois tipos, decorrendo, enfim, muito em função dos objetivos que prevalecem em uma auditoria. Eu digo isso porque existem outros órgãos de controle, de auditoria governamental, até mesmo no Brasil, que não seguem essa classificação do Tribunal de Contas da União. Por exemplo, a Controladoria Geral da União tem uma tipologia própria, são 5 tipos de auditoria previstos no seu Manual de Auditoria, ou seja, na Instrução Normativa número 1 de 2001. Se pegarmos o Tribunal de Contas, por exemplo, do Distrito Federal, o seu Manual de Auditoria, nos seus trabalhos, contemplam 3 tipos, auditoria de conformidade, regularidade, auditoria operacional e auditoria integrada. Ou seja, infelizmente, no Brasil, cada órgão de controle fiscalizador de auditoria pública tem conceitos, tipologias, enfoques diferenciados. Mas aqui para o concurso do Tribunal de Contas da União, nós temos que seguir a classificação adotada pelo TCU. Para o TCU, as auditorias que ele pratica, que ele realiza, são de 2 tipos. Se o tribunal pretende avaliar aspecto de regularidade, de conformidade, de legalidade na execução das despesas, receitas, das operações, dos atos de gestão, o tribunal tipifica essa auditoria como uma auditoria de regularidade ou auditoria de conformidade. Por outro lado, se o TCU resolve praticar uma auditoria contábil para verificar a adequação, a consistência dos registros contábeis e, sobretudo, a adequação das demonstrações contábeis, dos balanços, perante uma estrutura de relatório financeiro adequada, aplicável,
o tribunal está praticando uma auditoria de regularidade também. Ou seja, a auditoria de regularidade contempla aspecto de legalidade da gestão, de legitimidade, não basta a gestão ser legal, tem que ser legítima, atender o interesse público, e aspectos também financeiros contábeis, né? São essas as dimensões da auditoria de conformidade, da auditoria de regularidade. Por outro lado, o tribunal tem uma auditoria de um escopo mais amplo, né, que ele denomina de auditoria operacional, que vem da auditoria de performance, né, performance audit, de desempenho, de resultado. Ou seja, nessa auditoria, o Tribunal de Contas da União procura avaliar a eficiência, a economia da gestão, a eficácia em termos de alcance de metas e objetivos e também a efetividade em termos de impacto, solução de um problema de um determinado segmento da sociedade, usuário de política pública, de programas governamentais. Ou seja, essa auditoria que procura aperfeiçoar a administração, é a auditoria que procura melhorar os controles, os processos, a estrutura organizacional, ou seja, o desempenho e os resultados. Desempenho em termos de economia e eficiência, resultados em termos de eficácia e efetividade. Outras dimensões também são abordadas na auditoria operacional, tais como um exame da equidade, né, um tratamento justo e igualitário de todos os usuários, todos aqueles que precisam de uma política pública, de uma ação governamental. Uma auditoria da boa gestão, aspectos, né, relativos a uma gestão eficiente, adequada, também compreende o escopo de uma auditoria operacional. Se o tribunal pretende fazer um trabalho mais numa linha de consultoria em um órgão, uma entidade ou um programa, procurando melhorar os indicadores de desempenho, né, contribuir com a melhoria da gestão daquele órgão, o Tribunal de Contas da União também estará praticando uma auditoria de caráter operacional, de caráter de desempenho, né? Enfim, se o tribunal pretende avaliar um programa governamental, um projeto, uma atividade, uma ação específica de um programa de governo contido no PPA, previsto no PPA, o tribunal também estará praticando uma auditoria de avaliação de programas, que é uma modalidade de auditoria operacional. Ou seja, nós temos, por um lado, na auditoria de regularidade, aspectos de legalidade, legitimidade, né? Fraudes, desvios, uma auditoria específica, né, que o tribunal pretenda revelar, detectar ou investigar fraudes. Essa auditoria será de regularidade, porque desempenho não procura abordar esse tipo de questão. Enfim, então, legalidade, legitimidade, fraudes, né, desvios, aspectos financeiros, contábeis, ou a legalidade, a legitimidade da gestão contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Nós estamos falando dessa vertente, desse tipo de auditoria de regularidade ou de conformidade. Por outro lado, a auditoria de desempenho é uma auditoria de um escopo mais amplo que procura avaliar o desempenho e os resultados alcançados por um órgão, por uma entidade, por um programa ou por um projeto. Bom, feitas essas apresentações iniciais quanto ao objetivo, quanto ao escopo de um trabalho e de outro, vamos ver agora alguns exercícios interessantes sobre esses dois tipos de auditoria do Tribunal de Contas da União, e aí vamos ressaltar, em função das questões, outros aspectos importantes nessa comparação entre a auditoria de regularidade e a auditoria operacional. Bom, seguindo, primeira questão que caiu no concurso de 2007. É bom lembrar que esse concurso de 2007 para o Tribunal de Contas da União foi um concurso que marcou uma mudança substancial na disciplina de auditoria, governamental. Além de ter representado uma mudança em termos de ser um conteúdo mais robusto, mais completo, vamos dizer assim, mais complexo, a própria prova não foi simples, né? Não foi simples essa prova de 2007. Mas vamos verificar essa primeira questão. Considere que, em cumprimento à decisão do TCU, tenha sido elaborado um relatório de auditoria na área de licitações e contratos de determinado tribunal e tenham sido constatadas as seguintes falhas na condução de procedimentos licitatórios. Ou seja, é possível que a banca elabore uma questão sobre tipos de auditoria, deixando claro no enunciado qual é o objetivo ou o escopo do trabalho. E aí pergunta-se qual é o tipo de auditoria que decorre. Agora, preferiu a banca, nesse tipo de questão, colocar o conteúdo, as constatações, os achados de auditoria, né?
E aí vamos ver quais são esses achados para ver que tipo de auditoria se refere. Primeiro achado, edital de licitação com imposições restritivas à competição. Houve alguma exigência, né, não prevista em lei que restringiu essa competição, enfim, contrariando o que está previsto na Lei 8.666 e outras leis específicas de licitações públicas, né? Prévio cadastramento de licitantes no Sistema Integrado de Cadastramento Unificado de Fornecedores, como uma condição para a participação, a não ser no pregão, isso é indevido, né, nas demais modalidades. Exigências durante a fase de habilitação dos licitantes de documentos não previstos em lei específica. Isso já mais ou menos contido no primeiro achado, na primeira constatação, existiu alguma exigência de habilitação em termos de qualificação técnica, financeira, econômica, não prevista, né, que exorbitou o previsto na legislação. E, por fim, falta de critério de aceitabilidade de preços unitário e global. Quando não existe esse critério de aceitabilidade, especialmente de preços unitários, nós sabemos que existe aquela manobra, né, que alguns licitantes, enfim, algumas empresas que praticam atos ilícitos fazem o chamado jogo de planilhas, né? Então é preciso deixar muito claro qual é o critério de aceitabilidade de preços de cada composição, de cada solução de engenharia, unitário e global. Enfim, nós estamos diante aqui de diversos achados de irregularidade e esses achados, né, são o quê? São na linha da legalidade, descumprimento de princípios, de normas, de dispositivos da Lei 8.666. Então a questão no final pergunta, nesse caso a situação descrita caracteriza uma auditoria operacional? Lógico que não. Caracteriza uma auditoria de conformidade, uma auditoria de regularidade. Todos os aspectos examinados ou contidos no relatório, apontados aqui no enunciado, dizem respeito a um exame meramente de legalidade. Não existe nada na linha de desempenho, nada de achado de eficiência, né, da boa aquisição, uma boa programação de compras, de aquisições de bens e serviços para atender a necessidade dos usuários de um órgão, de uma entidade, enfim, qualidade nessas aquisições. Não existe nada na linha da qualidade, na eficiência, da eficácia, da efetividade. Então, questão número 1 está errada, porque se refere à auditoria de regularidade e não auditoria operacional. Seguindo, questão 2, também caiu no concurso de 2007. Suponha que uma auditoria realizada em uma escola agrícola federal subordinada ao Ministério da Educação tenha constatado falhas e deficiências na área de gestão orçamentária e financeira. No sistema escola-fazenda, né, no sistema escola-fazenda e também na área de recursos humanos. Vamos assinalar aqui. Deficiências, ao contrário de eficiências, né, falhas não fica muito preciso se refere a um aspecto de legalidade ou operacional, mas enfim, não é a área que define o tipo de auditoria, então o fato de ter sido citada a área orçamentária, de gestão orçamentária e financeira, não ajuda na definição de qual tipo de auditoria. No sistema escola-fazenda ajuda, porque claramente estamos nos referindo à atividade finalística dessa escola agrícola, que é formar técnicos agrícolas, né? Então, falhas, deficiências no sistema escola-fazenda são falhas na qualidade, né, na efetividade do modelo de ensino da escola, que é a sua atividade finalística. E, por fim, também falhas e deficiências na área de recursos humanos, poderia ser de políticas inadequadas, de treinamento, de capacitação, de recrutamento, de próprio concurso público, enfim. Nessa situação hipotética, a auditoria descrita é um exemplo de auditoria de natureza operacional. Sim, né, em que pesa não ter sido uma questão simples, mas os aspectos colocados, né, em termos também de constatações, de achados, são mais na linha de desempenho, de boa gestão, de qualidade, do que simplesmente de legalidade, de regularidade por si só. Bom, essa auditoria operacional abrange, inclusive, a avaliação de programas governamentais. A avaliação de programas governamentais é uma modalidade de auditoria operacional, em que se pretende avaliar a boa execução de um programa
ou, sobretudo, o seu impacto, a sua efetividade, a solução de um problema, né, de um segmento usuário desse programa de governo. Bom, se nós estivéssemos realizando uma auditoria de avaliação de programas no programa que é desenvolvido, que é gerenciado pela escola agrícola, permitiria a equipe de auditoria pronunciar-se sobre o aumento da evasão escolar em virtude da situação. O que é o aumento da evasão escolar em virtude da situação? Poderia ser expressa em termo caracterizado a eficácia, mas é muito mais a efetividade, né? Poderia ser a formação do técnico agrícola e a colocação desse técnico no mercado de trabalho. Poderia ser algo mais complexo, do tipo em que medida a formação dos técnicos agrícolas naquela região por essa escola agrícola contribui para o desenvolvimento agropecuário daquela região. Poderia ser um indicador também de efetividade nessa linha. Lógico, muito mais complexo, muito mais difícil de ser medido, mas poderia. Ou seja, a questão 2 está certa, apesar de complexa, né? Como todas as questões praticamente do concurso de 2007 foram, de certa forma tiveram uma certa complexidade, essa questão está certa. O importante é vocês saberem que a avaliação de programas governamentais é uma modalidade ou uma abordagem da auditoria operacional. Seguindo, questão número 3. O processo de obtenção de evidências numa auditoria operacional é muito mais complexo, né? Muito mais complexo do que numa auditoria contábil. Compara-se aqui a auditoria contábil mais tradicional, talvez aquela que primeiro surgiu, tanto nas empresas quanto na administração pública, né? No setor público, e isso foi evoluindo para uma auditoria de regularidade e conformidade, e mais, numa fase mais atual, a auditoria evoluiu para auditoria operacional, auditoria ambiental, auditoria de programas governamentais. Aqui a questão procura comparar a auditoria mais tradicional, contábil financeira, emitir opinião sobre demonstrações contábeis, com uma auditoria operacional de resultado e desempenho. Até aqui está certo, porque é muito mais complexo você realizar uma auditoria operacional do que uma auditoria contábil. Nós dizemos assim, olha, a auditoria contábil é quase que padronizada. Os critérios pelos quais você vai medir a regularidade, a conformidade contábil são fixos, padronizados nas normas contábeis, nos princípios fundamentais de contabilidade, na boa prática contábil. Enfim, então são critérios padronizados, objetivos meio que padronizados, e os procedimentos de auditoria podem ser, de certa forma, padronizados. Numa auditoria operacional, são muitas as possibilidades, é muito mais complexo, os critérios, as fontes para a elaboração dos critérios são variadas, então a metodologia que é empregada numa auditoria operacional é muito mais complexa do que numa auditoria contábil financeira mais tradicional. Seguindo, pois nas áreas operacionais o processo de identificação dos critérios, como nós havíamos dito, na maioria das vezes, né, grande parte das auditorias são mais complexas, não é tão claramente definido como nas áreas financeiras, que são mais padronizados, mais fáceis de serem definidos pelo auditor. Ou seja, a questão 3 compara, né, a complexidade do trabalho, dos critérios, do planejamento, do escopo da auditoria operacional com a auditoria contábil, que é um aspecto da auditoria de regularidade. Questão 3 está certa. Seguindo, questão 4 do último concurso aí do TCU, concurso 2008. Digo no último concurso para generalistas, né, para auditoria, especialidade auditoria governamental. Na auditoria operacional realizada no âmbito de um órgão ou programa governamental, os critérios ou objetivos pelos quais eficiência e eficácia são medidas devem ser especificados pelo auditor, auditores, e não pela administração. Ora, numa auditoria operacional, os critérios são mais complexos, as fontes são mais variadas. É possível, sim, que o critério pelo qual o auditor operacional vai medir o desempenho das operações, enfim, daquele órgão, daquela entidade auditada, sejam definidos pela própria administração. Se o auditor confia nos indicadores de desempenho que são definidos, que são de responsabilidade dos próprios gestores,
ele vai medir o desempenho e vai realizar a auditoria com base nesses indicadores. Então é uma inverdade, né? É um erro afirmar que os critérios devem ser especificados pelos auditores e não pela administração. Pode ser pelos auditores, pode ser pela administração, pode ser pelo programa, né, pela lei, pela norma que regula o programa, pode ser por um benchmarking, né, por uma outra prática interessante, um critério interessante de um programa governamental semelhante aqui no Brasil ou em outro país. Enfim, são muitas as fontes para a definição dos critérios em auditoria operacional. Então a questão apresenta esse primeiro erro. Seguindo, e os pareceres? O mais correto em auditoria operacional é chamar o produto, né, da comunicação de resultado de relatórios. Parecer é um relatório curto, mais cabível para as auditorias contábeis, financeiras, né? Enfim, e os pareceres ou relatórios relativos a esses trabalhos não podem conter, né, não podem conter recomendações ou sugestões. Ou seja, temos dois erros nessa questão, com dois nãos, né? O primeiro, que a administração não pode definir critério, pode. E o segundo não, indevidamente colocado pela banca, as auditorias operacionais não podem apresentar recomendações ou sugestões. Ora, auditorias operacionais procuram aperfeiçoar a gestão pública, né? A gestão de um órgão, entidade, de um programa. Fundamental, né? Talvez o principal produto dessas auditorias sejam justamente as recomendações, as sugestões para a solução dos problemas, para a melhoria do desempenho, né? Em função das oportunidades de melhoria de desempenho por parte dos auditores. Então, existe outro erro aqui. Esses trabalhos podem e devem conter recomendações ou sugestões. Questão 4, então, está errada. Vamos seguir. Questão 5. A auditoria de regularidade objetiva examinar a legalidade e a legitimidade. Olha aqui, dois fatores importantíssimos, né? Legalidade, legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos à jurisdição do tribunal. Até aqui está tudo bem, está tudo correto. Sobretudo nas auditorias de regularidade e conformidade, procura-se avaliar a legalidade e a legitimidade da gestão dos administradores públicos. Portanto, não compõem, outro não aqui, né? E aí eu chamo a atenção para os senhores, né? É muito comum as questões elaboradas pela banca sobre auditoria conterem erros apenas na palavra não, né? É muito comum. Toda vez que a norma diz que o auditor deve praticar tal coisa ou não deve praticar tal procedimento, a banca pode inverter, dizendo que o auditor não deve ou deve praticar. Então, apenas na negativa, né? Enfim, é possível, e aí é detalhe, e aí é preciso muita atenção por parte dos candidatos. Não basta apenas saber os conceitos, né? Conhecer, ter estudado bastante, é preciso muita atenção na prova. Portanto, não compõem as auditorias de regularidade as auditorias realizadas sobre demonstrações contábeis, orçamentárias, financeiras e patrimoniais produzidas pela administração de entidades públicas a partir desses sistemas e dos respectivos lançamentos neles realizados mediante técnica contábil, bem como sobre a documentação e os registros que lhes dão suporte. Errado, né? Porque a auditoria que é praticada nessas demonstrações contábeis, orçamentárias, financeiras e patrimoniais, esses balanços específicos, né, é a chamada auditoria contábil, para emitir opinião sobre a adequação desses demonstrativos todos, de caráter contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial. Ou seja, a auditoria de regularidade compreende, como nós já havíamos falado, a legalidade, a legitimidade, mas também aspectos contábeis, né, de emitir opinião, de dar mais segurança ao usuário que está interpretando um balanço, uma demonstração contábil, de emitir opinião e examinar esses demonstrativos. Ou seja, mais um erro só na palavra não, né? Questão 5, errada. Compreende, sim, a abordagem da auditoria de regularidade, também a auditorias que são realizadas nesses demonstrativos. Questão número 6. A classificação das auditorias como de regularidade ou operacional dependerá do objetivo prevalecente em cada trabalho de auditoria, já que elas constituem parte de um mesmo todo da auditoria governamental e às vezes integram o escopo de um mesmo trabalho de auditoria. Perfeito. Ora, alguns autores nem gostam de dizer, de estabelecer, né, nas suas obras, que existe um tipo de auditoria governamental chamado de conformidade.
Porque, em essência, auditar, né, é o ato de examinar determinados atos de gestão, operações, se elas estão conforme um critério, aquilo que deveria ser, né? Aquela máxima de o auditor aplicar procedimentos de forma independente, sistematizada, procedimentos técnicos sobre um determinado objeto para evidenciar uma situação encontrada ou uma condição e comparar com o critério, aquilo que deveria ter sido encontrado. Então, o auditor evidencia uma situação encontrada, compara com aquilo que deveria ter sido encontrado com o critério, e daí decorre um exame de conformidade ou de não conformidade, ou decorre aí um achado de auditoria quando o auditor compara a situação com o critério, né? Em essência, então, controlar, auditar, é fazer esse exame de conformidade. Ou seja, tanto na auditoria de regularidade quanto na auditoria operacional, o auditor avalia a conformidade das operações, dos atos de gestão, perante os critérios. Na auditoria de regularidade, simplesmente quanto à legalidade, quanto ao cumprimento, no sentido de proteger os bens, no sentido de garantir a regularidade dessa gestão. Na auditoria operacional, se avalia o cumprimento das normas que garantam uma gestão eficiente, econômica e eficaz. Ou seja, Marcelo, mas se uma única auditoria pode abordar aspectos de conformidade e aspectos operacionais, né, legalidade e desempenho, afinal, como é que se define o tipo de auditoria, se é de regularidade ou de operacional? Vai depender do objetivo que prevalece no trabalho. Se eu examino legalidade, conformidade, cumprimento de normas, mas, sobretudo, para avaliar o desempenho, até mesmo porque atos ilícitos podem impactar o resultado, o desempenho, o alcance de meta, eu estou fazendo uma auditoria operacional, apesar de estar examinando aspectos de conformidade, de legalidade. Ou seja, a classificação das auditorias de regularidade operacional, está certo, dependerá do objetivo que prevalece em cada trabalho de auditoria. Questão 6, certa, né? Bom, pessoal, nessa breve aula inicial de apresentação do nosso curso, era isso que nos competia, enfim, esse é o objetivo que nós queríamos, fazer essas comparações básicas, mais conceituais, é verdade, entre a auditoria de regularidade e a auditoria operacional. Ao longo do nosso curso, principalmente quando formos verificar as normas de auditoria do Tribunal de Contas da União, né, a portaria número 280/2010, o Manual de Auditoria, Normas Gerais de Auditoria, outras comparações, né, outras semelhanças e muito diferenças entre a auditoria de regularidade e a auditoria operacional ficarão claras, né? Logicamente que nós vamos verificar ao longo do nosso curso diferenças metodológicas entre a auditoria de regularidade e a auditoria operacional. A auditoria de regularidade aplica técnicas mais tradicionais, como a inspeção, a observação, a circularização, o cálculo, a revisão analítica. Já a auditoria operacional, em função dos seus resultados, às vezes, de avaliar efetividade, impacto, pode utilizar pesquisas, métodos quantitativos, né? Grupo focal, uso de especialistas, enfim, métodos probabilísticos, são metodologias mais robustas, mais complexas, né? O relatório da auditoria operacional é muito mais vasto, o relatório da auditoria de conformidade é mais singelo, né? Mais voltado para o passado, é curto para emitir uma opinião sobre aquela gestão, sobre a regularidade, né, conformidade dos demonstrativos da gestão. Enfim, existem diversas outras diferenças entre a auditoria de regularidade operacional que veremos ao longo do nosso curso. Bom, pessoal, espero vê-los na próxima aula. Um abraço a todos e até a aula 2. Lembrando, só uma última informação. Apesar de estarmos fazendo uma revisão com base em exercício, iremos abordar no nosso curso todos os assuntos da disciplina Auditoria Governamental do edital recentemente publicado para o concurso de auditor de controle externo do Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. Enfim, próxima aula, por exemplo, abordaremos auditoria segundo a INTOSAI, segundo o IA. Veremos as normas de auditoria da INTOSAI, veremos as normas de auditoria do IIA, Instituto dos Auditores Internos. Veremos as próprias normas de auditoria, e essas talvez as mais importantes, do próprio Tribunal de Contas da União. Veremos planejamento, avaliação de risco, avaliação de controles internos, amostragem estatística, a importância da amostragem estatística em auditorias, né?
técnicas, procedimentos, relatórios, pareceres, monitoramento, controle de qualidade, ou seja, todos os assuntos previstos no edital serão abordados no nosso curso. Bom, pessoal, agora sim, me despeço. Um abraço a todos e até a próxima.